E fala galera, aqui é o Rodrigo e estamos aqui para o primeiro vídeo da série do Diário de Aprendizado, baseado no livro do Figure Drawing. Bom, começando hoje aqui com o gestual, que é uma das partes do desenho da figura humana. O gestual consiste em passar a ideia de movimento e fluidez da figura, certo? Então, ele é praticamente uma estrutura base para os seus personagens não ficarem muito robozinhos, muito duros. Ter uma ideia que é realmente uma figura que tem um movimento, que segue um fluxo de movimento, sabe? Então, começando aqui o gestual, como ele é a essência do movimento do corpo humano, certo? O corpo humano, nessa etapa do desenho, ele se divide em basicamente 8 partes, sendo cabeça, caixa torácica, pelvis, braço, perna e coluna. Essas 8 partes são as partes que vão compor o nosso desenho de figura humana, certo? O gestual ele se baseia em história e composição, proporção, peso e balanço e anatomia. No desenho gestual nós usamos basicamente as linhas em C, formato de C, formato de S, e quase nunca iremos usar retas, porque a reta ela passa estabilidade, e como a gente quer o movimento, as mais utilizadas vão ser as linhas em C e em S, que elas passam essa ideia de movimento, certo? Temos assimetrias de linhas, repetição de curvas e linhas de embrulho, que no caso é isso aqui, ó. A simetria é a diferença entre pequenas, grandes, ou para um lado para o outro, certo? Isso é um desenho assimétrico. No desenho de você nunca vai usar essas linhas assim, por exemplo, para passar o movimento, que nem aqui, ó, certo? É sempre uma encontrando com a outra, só que não terminam no mesmo local. Elas vão fazer esse movimento ao invés de esse movimento. Isso aqui ele vai passar a sensação de estabilidade. Isso aqui passa a sensação de movimento, porque é um movimento contínuo, certo? Aqui nós temos a figura vista de lado, figura humana vista de lado no gestual simplificado, e ela vista de frente. Vê até as pernas vistas de frente, ó, da coxa para canela, para fazer esse movimento de S, certo? Bom, durante o desenho gestual, quando a gente for verificar a proporção da figura, geralmente estaremos usando como referência para estudos, a gente tem que evitar usar uma medição muito metódica. Por exemplo, o corpo humano, se não me engano, tem de 7 a 8 cabeças de medida. Ou seja, isso aqui se repetiria 7 vezes para dar a estrutura comum de um corpo humano, certo? No desenho gestual a gente não precisa se importar muito com isso. Quando for... Tem que se importar, claro, mas não ficar medindo certinho que tem que ter exatamente 7 cabeças. Pode ter de 6,5 a 8, porque isso é uma estrutura para o desenho, ainda está no início do desenho, então a gente consegue modelar e corrigir mais fácil isso durante o processo, certo? Então aqui ó, a gente pega o gestual, vamos supor aqui, esse é o movimento gestual desse corpo. Ó, aqui eu terminei antes. Isso aqui eu posso corrigir depois, quando for prosseguindo com o desenho. O importante é esse gestual, o importante é a gente passar essa ideia de movimento, certo? Opa, aqui agora. Bom, voltando para as curvas, nós temos a simetria e repetição. Simetria eu já expliquei o que é não encontrar assim. Elas se encontram de formas, elas não mantêm um término ou um início igual, elas vão sempre ter esse movimento assim para passar a ideia de movimento e não de estabilidade, certo? Repetição. Sempre que uma curva de forma semelhante é repetida 2 ou mais vezes, ela passa uma sensação de movimento, por exemplo aqui, certo? Tá parecida e é repetida, aí ela inverte aqui assim e continua passando essa ideia de movimento assim, certo? Segunda etapa são as linhas de embrulho. O que é linha de embrulho? Aqui nós temos a linha, por exemplo, essa linha aqui. Opa, cadê? Aqui. Uma linha assim, certo?
uma linha reta, uma linha apenas. A linha de embrulho seria o formato da coxa, por exemplo, aqui. Isso é uma linha de embrulho. Isso aqui é uma linha de estrutura, certo? Então a linha de embrulho ela vai envolver a linha de estrutura, certo? Aqui. Curvas que se movem em torno da forma para indicar a perspectiva, basicamente, certo? Que no caso é a forma da estrutura, certo? Quando for desenhar o gestual, nós podemos diminuir a velocidade em áreas mais complexas, ou seja, áreas de intersecção, seção média, ou ombros, quadris, joelho e cotovelo, ou seja, nas junções, nós podemos diminuir essa velocidade para ter um controle um pouco maior. Geralmente a gente faz desenho gestual mais rápido, certo? Quando chegar na parte dos ombros, nós podemos ir um pouco mais devagar, certo? A gente vai acelerando ao longo do comprimento das formas, como linhas assimétricas, criando um impulso mais rápido para baixo. Por exemplo, aqui, ó, certo? Esse seria a nossa coluna. Aqui, aí vem a parte do quadril, certo? Diferente desse desenho do braço, que seria um pouco mais devagar, como a parte da coluna é uma parte mais extensa, nós temos que aplicar um pouco mais de velocidade para ter um movimento mais fluido, certo? Dica: tente pensar em embalar linhas como elásticos ou cordas amarradas ao redor de uma forma. Que foi o que foi feito aqui, ó. Vocês podem ver, são linhas de embrulho. O objetivo desse exercício é nunca desenhar uma linha direta em seu desenho. Ao invés de a gente fazer a linha de estrutura, a gente vai direto com a linha de embrulho, procurando sempre a forma completa da figura. De agora em diante, use linhas que agem em torno de uma superfície imaginada. Isso irá desenvolver uma mão curta para o formulário para o espectador. Por exemplo, aqui, ó. Certo? É sempre linhas de embrulho, e não tem linhas de estrutura, apenas uma linha só para mostrar. Por exemplo, aqui seria uma linha de perna, ele tem a linha de embrulho, certo? Bom, nessa etapa do gestual, a gente vai procurar sempre manter a forma nessas três partes do corpo que são as mais importantes, porque sem elas, como são a base mesmo do corpo, que é a cabeça, tronco e quadril, a gente não conseguiria posar, por exemplo, os braços em um gestual coerente ou as pernas, certo? Então a gente tem que se importar basicamente, como aqui no exemplo, ó, cabeça, tronco, quadril. Tanto é que quando chega na parte das pernas, ele simplifica mais, certo? Mais simplificado. Agora aqui ele já desenha mais certinho. Então a parte mais importante do nosso gestual vai ser essas três partes, que são o tronco humano e a cabeça, né? Certo? Ó, mesma coisa aqui, ó. Certo? Aqui ele simplifica para uma forma só. Ó, o braço, por exemplo. Aí aqui tem alguns estudos que eu fiz de gestuais usando referência. Vocês podem ver que como a gente tem, quando tem um gestual um pouco mais certinho, fica mais fácil pra gente realmente desenhar o personagem. Por exemplo, aqui, ó. Certo? Ó. A bailarina, a estrutura do corpo dela tá seguindo o gestual. Vê? É a mesma coisa. Certo? Uma coisa aqui, a caixa torácica, o tronco do rapaz vai seguir o movimento gestual, ainda passando a ideia de movimento. Esses são estudos que a gente faz com limite de tempo. Por exemplo, esse aqui que eu fiz no outro dia. Peguei um site lá que ele tem esses estudos, essas referências pré-definidas, e o cronômetrozinho mesmo, ele vai alterando automático, e fui fazendo 5 imagens de 1 minuto, 4 imagens de 2 minutos e uma imagem de 5 minutos. Como vocês podem ver, como 1 minuto é um pouco passa rápido, bem rápido mesmo, eles são desenhos mais fluidos. São desenhos mais que eu só estou procurando realmente o gestual. Com 2 minutos ainda assim, mas eu já consigo colocar um pouco mais de estrutura, certo? Com 5 minutos temos o gestual e uma estrutura um pouco mais certinha. Mas baseado nesse gestual aqui, já é possível você continuar desenhando a figura conforme tem mais tempo, certo? Mas a princípio, no estudo de 1 minuto, a gente só quer mesmo o gestual, ó.
cabeça, tronco, quadril, torácica, desculpa, tórax, quadril. E nos braços, simplifica, braços e pernas são bem simplificados, mas essas estruturas aqui são as que chamam mais a atenção porque elas são formas maiores, são formas que têm mais, como posso dizer, mais área de impacto visual, por exemplo, que os braços podem ser bem simplificados, só que é uma curvazinha S, curvazinha C, eu simplifico aqui. Agora aqui nós temos que ter aqui a mesma coisa, ó, a simetria. Nunca vai continuar, nunca vão terminar iguais, reto. Ela sempre vai passar uma pela outra, certo? Fazendo esse movimento de encontro com o meio da outra, da outra forma de gesto. Bom, basicamente gestual é isso. Esse foi o primeiro capítulo e até o próximo. Valeu, galera.